O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Podemos sentar, queridos filhos, por alguns instantes. Esse mês a igreja no Brasil está celebrando o mês vocacional, o mês dedicado às vocações. Então aqui no Brasil, o mês de agosto é dedicado não somente a rezar pelas diversas vocações, mas também refletir sobre a nossa própria vocação. O perigo que às vezes nós corremos quando a gente pensa em vocação é só pensar em padres e freiras, e religiosas, mas não, todos nós somos vocacionados. Todos nós temos uma vocação. Todos nós que estamos aqui dentro da igreja, nós temos uma vocação, para a gente poder compreender melhor essa dinâmica da vocação, a gente precisa entender que vocação não é uma inclinação a fazer algo, não é eu saber fazer algo, não é eu gostar de fazer algo, não. A dinâmica da vocação, ela parte de Deus. É sempre Deus que nos chama a determinada realidade. Mas dentro dessa dinâmica de vocação, Deus chama e precisa da nossa resposta. Mesmo que seja uma resposta negativa, mas a gente precisa responder a Deus. Por exemplo, lá fora, no mundo secular, quando eles falam de vocação, por exemplo, você tem vocação a algo, você tem inclinação a algo. No âmbito religioso, no que diz respeito a Deus, não. Vocação sempre parte de Deus. É sempre Deus que chama. Mais uma vez, não eu quero, não porque eu sei fazer, não porque eu tenho inclinação a algo. A partir disso, então, a gente consegue compreender que vocação é um chamado. Na verdade, a própria palavra vocação, ela vem do termo latim vocare, que significa chamar, Então, é Deus que chama e nós respondemos. Dentro desse contexto de vocação, a igreja nos apresenta 2 grupos aonde são divididos as mais diversas vocações, porque a gente não tem uma única vocação, a gente não é chamado a uma única realidade, nós somos chamados a várias realidades. De um lado nós temos as vocações universais e do outro lado nós temos as vocações específicas. As vocações universais são as vocações que todos nós somos chamados, A mesma vocação que eu tenho é a que ele tem, é a que ele tem, a que eles têm, ou seja, é a mesma vocação. Por isso, vocações universais. Do outro lado, nós temos as vocações específicas, como o próprio nome já diz, específica, específico. Eu tenho uma vocação específica, que talvez ele não tenha essa vocação, e a vocação dele, talvez o outro não tenha. Então, cada um tem uma vocação. Deus chama a algo específico, a um serviço específico. Pensemos primeiro nas vocações universais. Dentre tantas vocações universais, nós temos 2 iniciais. A primeira vocação universal é a vocação à vida. O que é isso? Havia um tempo em que nós não existíamos, mas Deus nos chamou à vida. Mesmo que talvez o meu pai e a minha mãe não me tenham querido, mesmo que talvez em algum momento eu não fui planejado, mas não interessa.
Deus me quis, Deus me chamou à vida. E é isso que importa, e é isso que é importante. Porque se Deus não quisesse, não me quisesse, não tivesse me querido, eu não existiria. Você não existiria. Mesmo que talvez você não foi planejado, mas Deus te quis. E Deus te chamou à vida. Então essa é a nossa primeira vocação, a vida. Deus nos chama a existir. E mais importante do que o desejo do coração dos nossos pais em nos ter, é Deus ter nos querido, é Deus nos ter desejado, é Deus nos ter sonhado. E isso que é importante para nós. A segunda vocação universal é a vocação à santidade. A própria Sagrada Escritura vai nos dizer: sede santos como o vosso Pai no céu é santo. A vontade de Deus é a vossa santificação. Ou seja, Deus nos quer santos, né? Mais uma vez, a vocação, ela sempre parte de Deus, sempre parte do chamado de Deus para nós. Mas a gente pode dizer sim ou não. Como muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: padre, eu acho que eu não dou conta de ser santo não, acho que eu não quero ser santo não. Mas essa é a vontade de Deus. E não vamos conseguir ser santos nesta vida, mas a gente precisa lutar pela santidade. A gente precisa lutar para fazer a vontade de Deus. E ser santo é isso, buscar a santidade é isso. É buscar todos os dias fazer a vontade de Deus. Meus filhos, e é isso que Deus quer de nós. E é isso que Deus quer de você. Que você busque fazer a vontade dEle, lá dentro da sua casa, lá no seu local de trabalho, dentro do seu casamento, nos seus relacionamentos. Não é fazer a nossa vontade. E mais uma vez a gente volta. Vocação não é fazer a minha vontade, não é o meu querer, é o querer de Deus. E a gente precisa compreender que eu só sou feliz se eu fazer a vontade de Deus, né? Eu só sou feliz se eu fazer a vontade de Deus. Mesmo que talvez o meu pai, minha mãe queira algo para mim, olha que eles querem o meu bem, mas se Deus quer outra coisa, porque Deus quer muito mais bem para mim do que os meus próprios pais, mais bem para mim do que eu mesmo, e eu só encontro felicidade se eu fazer a vontade de Deus. Mas Deus me deixa livre para poder dizer sim ou não. Pensemos, por exemplo, no filho pródigo quando sai de casa. Ele pede a herança para o pai. E é interessante que o texto sagrado não fala que o pai falou: não, fica, não fechou a porta, não tentou convencer o filho de ficar em casa. Não, deixou ele ir e não foi atrás. Qual foi a atitude do pai? De esperar o filho voltar. Deus não invade a nossa liberdade. Deus não interfere na nossa vontade. Ele quer que o escolhemos de forma livre, que o amemos de forma livre. Ele nos deixa livres para dizer sim e para dizer não. Mas as consequências vêm. As consequências do meu sim e as consequências do meu não também vêm, né? Então essas são as duas vocações principais, universais que nós temos. Vocação à vida, todos nós somos chamados por Deus, nós somos queridos por Deus, e vocação à santidade. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Agora olhemos para as vocações específicas, né? A igreja, a cada domingo, ela vai celebrar uma vocação específica. Este domingo, hoje, nós celebramos, por exemplo, o Dia do Padre, a vocação sacerdotal. No próximo domingo, nós celebraremos a vocação matrimonial, no Dia dos Pais. No terceiro domingo de agosto, nós rezaremos pela vocação religiosa. E no quarto domingo, a vocação laical, a vocação dos leigos, que é justamente vocês. Diferente de nós, sacerdotes, que somos ministros ordenados, vocês são leigos, né? Vocês são homens e mulheres no mundo buscando fazer a vontade de Deus. A vocação específica, então, Deus chama cada um de forma específica a uma realidade. Deus me chamou para a vida sacerdotal. Deus me chamou para ser padre. Mas, por exemplo, Deus não chamou a Meire para ser padre. Por que não? Uma coisa muito simples. Por que Deus não chamou a Meire para ser padre? Mas ela quer ser padre. Não, tomara que não queira, né? Mas, vamos supor que ela quer ser padre. Ela pode ser padre, sim ou não? Por uma coisa muito simples. Por quê? Porque ela é mulher. Só por isso.
né? Deus não vai chamá-la para ser padre, mesmo que ela queira. Deus pode chamá-la para a vida religiosa, para a vida matrimonial, mas para ser padre não. Deus vai fazer um chamado específico para ela. Consegue compreender que não basta a minha vontade, não basta eu achar bonito, não basta eu ter inclinação. Por exemplo, eu gosto muito de cantar, e eu tenho certeza que eu sei muito mais músicas do que muitos ministros de música. Mas vocês já me escutaram cantando? Nossa Senhora, é muito bom, não é? Eles já viram, eles até me chamaram uma vez para participar, mas não tem como, né? Eu ser do ministério e estar aqui, né? Mas eu não tenho vocação para ser ministro de música, eu não canto, por mais que eu queira, por mais que eu ache bonito, mas eu tenho consciência, por mais que a minha voz é belíssima para cantar, mas Deus não me chamou para cantar, eu não tenho a vocação de ser ministro de música. Não basta ter vontade, meus filhos, Deus precisa chamar. Não basta eu achar bonito, Deus precisa me chamar, né? E aí, por exemplo, não, mas eu quero, eu acho bonito, e aí eu chego para eles e falo assim, olha, eu gosto muito de música e eu queria cantar no ministério de vocês. Me coloca para ver o que vai acontecer com o ministério. Já eu estou pegando o violão de Bruno e estou tocando terror, literalmente tocando terror na igreja, né? Por quê? Porque eu não tenho vocação, eu vou me frustrar. A mesma coisa também, infelizmente, a sociedade, ela coloca no seu imaginário e quer colocar na nossa cabeça que todos nós temos que casar. Aí a gente fala assim, não, você é homem, você tem que casar. Você é mulher, você tem que casar. Ou às vezes até chega alguém e fala assim, olha, você tem que ser padre, porque você tem jeitinho de padre. Não, eu não tenho que casar porque eu sou homem, porque eu sou mulher. Eu não tenho que ser padre porque eu estou indo na igreja. Eu tenho que buscar fazer a vontade de Deus. É isso que é importante. Quantas pessoas hoje estão em casamentos frustrados, em casamentos derrotados, porque justamente não escutaram a vontade de Deus. Quantas pessoas foram obrigadas a casar e não queriam casar, talvez queriam ter entrado numa vida religiosa, ou às vezes queria ficar sozinha, não queria casar com ninguém, mas foi obrigado, o pai foi obrigado pela mãe, e hoje sofrem uma vida inteira no seu casamento. Nós não temos que buscar agradar as pessoas, nós não temos que buscar agradar nosso pai e nossa mãe, eles não podem escolher por nós, nós temos que escolher fazer a vontade de Deus. É isso que é importante, e é isso que é necessário. Se eu escolho fazer a vontade de Deus, eu serei feliz, eu preciso ter isso claro no meu coração. Vocação é responder com generosidade e alegria aquilo que Deus me chama. Padre, mas eu não sei qual é a minha vocação. Não tem problema, a gente reza e pergunte para Deus qual é a vontade dele. Talvez você entrou em uma realidade que você sente que não era aquilo, mas não tem como sair. Por exemplo, uma pessoa que casou na igreja, casou tudo certo, mas ela é infeliz dentro do casamento, não tem como sair agora. Você fez a sua escolha. Talvez Deus tinha te mostrado, mas você quis obedecer o seu pai, quis obedecer a sua mãe, talvez porque eles obrigaram você a casar. Agora não tem como sair. É pedir a Deus a graça, para que aquela realidade se santifique. Quantas pessoas, infelizmente, se tornaram pais e mães fora do contexto, e não era o momento ainda. Ou talvez pessoas que nem eram para ser pai e mãe, mas acabaram que as consequências da vida levou a isso. Mas não era o momento. Deus nos chama, meus filhos, e se a gente só é feliz se a gente responde a esse chamado. Você é feliz sendo pai e mãe? Não olhe para os seus filhos, porque se olhar para os seus filhos, não, pai, eu sou feliz porque eu tenho os meus filhos. Não, mas você é realizado por ser pai, por ser mãe, por ter filhos, não por ter seus filhos, mas por ter filhos. Você é feliz? Você é feliz dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento? Padre, eu sou, mas é tão difícil às vezes. Não, mas difícil é mesmo. E dificuldade não quer dizer que não tem vocação. Todas as vocações têm suas dificuldades. Ser padre também tem suas dificuldades, mas isso não tira a nossa felicidade. Casar tem sim as suas dificuldades, mas não tira a felicidade.
Você é esposo, por exemplo, eu acho que 5, 6, 7 dias no mês a sua esposa vira o Zé Tel dentro de casa, né? Mas isso te faz infeliz? Faz o seu casamento infeliz? Não. Você é esposa e seu marido te dá trabalho os 30 dias do mês, né? Mas isso te faz infeliz o casamento? Não faz. As dificuldades fazem parte. Até sozinho, às vezes a gente não se aguenta. Às vezes a gente tem dificuldade. A gente passa por tribulações. Né? Então dificuldades fazem parte, porque nós somos humanos, né? Nós temos relacionamentos, mas as dificuldades não impedem a nossa felicidade. Então, amados filhos, neste mês em que nós celebramos, e qualquer missa que vocês forem no Brasil, vocês vão escutar sobre vocações, porque a igreja nos convida neste mês a rezar pelas vocações, mas não só pelos padres e pelas freiras, mas pelas vocações matrimoniais. A gente não precisa somente de padres e freiras santos, a gente precisa de casais santos, a gente precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a vontade de Deus naquele estado de vida que Deus chama, na vida matrimonial ou na vida celibatária. E escutem algo, você não tem que casar, você não tem que ser padre, você não tem que ficar sozinho, você tem que fazer a vontade de Deus. Leve isso para a sua vida. Você precisa fazer a vontade de Deus. Não se sinta pressionado pelo que as pessoas falam. Faça a vontade de Deus. Você tem que buscar fazer a vontade de Deus. Quer ser feliz? Faça a vontade de Deus. Quer ser entregue à própria sorte? Busque a sua própria vontade. Quer errar na vida? Busque fazer a vontade dos outros. Que o próprio Deus convença o nosso coração das verdades do seu coração. Ele fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz. Eu não sei se você lembra do dia que Jesus te chamou. Se ele te chamou é porque ele te ama. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se ele te chamou, é porque ele quer te ver feliz. Só tem um jeito de você ser feliz: com Jesus, seguindo Jesus. E por isso ele te chamou, porque só tem esta forma de você ser feliz. Siga Jesus, e o mínimo que você vai ser é feliz. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo e o que ele me diz. E olha o que ele te diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz.
todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom servir. Aí quando você começa a seguir Jesus, você vai descobrindo uma realidade, que a vida não se torna fácil. Não é porque eu estou seguindo Jesus que agora tudo vai ficar mais fácil. Tem gente que acha que é assim. Agora eu comecei a rezar, minha vida vai ficar mais fácil. Deixa eu te falar. Talvez a sua vida fique mais difícil. Sabe por quê? Porque o caminho de Jesus é a porta estreita. O caminho de Jesus é a cruz. Mas se você seguir Jesus, você vai ser feliz. Você pode sofrer muito nessa terra, mas a palavra de Deus diz que cada sofrimento que aqui você sofre, Ele vai reverter para você em peso de glória na eternidade. Por isso que essa música diz: no final de tudo você vai ser feliz. E o final de tudo, minha gente, é o céu. O final de tudo é a eternidade. Cuidado para não ficar buscando felicidade só nesta terra. A verdadeira felicidade que Deus tem para você é no céu. E seguir Jesus é já ser feliz nessa terra, e principalmente feliz para sempre no céu. Deus maravilhoso. Ele quer uma resposta de você. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada, e por isso Ele estende a mão. Você está entendendo isso? Todo dia Ele quer de você uma resposta. Ele está chamando você para segui-lo, e Ele não brinca com você. Ele não mente para você. O caminho é de cruz, o caminho é a porta estreita. Vem me seguir. Ele quer uma resposta de você. E se você aceitar, a caminhada vai ser difícil, mas Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai lhe estender a mão. Ele quer uma resposta? Ele quer uma resposta todo dia. E essa resposta é todo dia, hein? De você, irmão. É difícil, como é difícil a caminhada, e por isso Ele estende a mão. Escute a voz de Jesus para você hoje. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir,
estreita assim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom. É bom servir. Vai ser difícil? Vai. Mas um dia você vai entender que valeu a pena. Um dia você vai entender que valeu a pena. Um dia. Amém. Jesus, eu quero responder a Ti. Eu quero responder a Tua palavra. Eu quero responder a Tua palavra. Eu quero responder ao Teu chamado. Eu não quero negar, eu não quero negar. Eu não quero dizer não. Como a Virgem Maria, eis aqui o Teu servo. Faça-se em mim segundo a Tua palavra. Vem me seguir. Vem me seguir. Com você ao fim, depois da caminhada, você é feliz. Se deixar todas as coisas só por mim, por mim, vem me seguir. O caminho da porta estreita sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom. É bom